Então, agora vamos falar um pouco sobre energia de ordem química, né? E um pouco de psicopatologia forense. Começar pelas energias de ordem química, o que são? São energias, são produtos, medicamentos, são agrotóxicos, são produtos químicos, né? Feitos pela indústria química, que atuam nos tecidos, tanto internos quanto externos, de ordem a alterar a natureza somática, fisiológica, psíquica, até levar à morte. E aí a gente tem os exemplos de cáusticos ou corrosivos, né, que podem ser coagulantes ou liquefacientes. Eles agem de maneira geral, em regra, por fora, né, pela pele, por fora do corpo, e os venenos ou tóxicos são causados geralmente de maneira interna, usados, né, de maneira interna. Não que os cáusticos também possam ser usados de maneira interna, mas via de regra os cáusticos ou corrosivos são vindo do externo e os venenos do interno. Então a gente tem aqui as bases, né, como exemplo aqui a soda cáustica, que ele tem um efeito liquefaciente, ele deixa a pele como se fosse um líquido mesmo, vai deixando a pele bem macia, ao invés de deixar ela áspera, como são os ácidos. Então, tem até aqui o exemplo, usa o nome de lesão úmida, né? Que ela faz escaras moles, profundas, dolorosas, e não formam aquelas crostas como os ácidos provocam. Os ácidos, principalmente clorídrico, nítrico, que é o azótico, sulfúrico, que é o conhecido óleo de vitrilo, né? Para o crime de vitriolagem, que é jogar ácido no rosto da pessoa para fazer uma deformação. Acontece muito em crimes passionais, que é um namorado ou namorada, ou esposo, marido. A esposa, o marido, às vezes ela fala alguma coisa que ele não gosta, faz alguma coisa que ele não gosta, trai ela, e o marido vai lá e fala: beleza, então, vou jogar um ácido na sua cara e você vai ficar horrorosa, e é isso, esse é o crime de vitriolagem. Então, os ácidos eles têm um efeito coagulante, né? Eles desidratam o tecido. É um crime bem grave, afeta muito a pele, todos os tecidos ali por volta e forma escaras secas, né? Que são como se fossem crostas em cima do tecido humano. Aqui um exemplo de lesão externa por cáusticos, são as queimaduras, né? Elas, geralmente por arremesso, a pessoa pega e joga o cáustico. Pode ser tanto no rosto, quanto nas costas, quanto no pescoço, tórax. E também pode matar, pode gerar uma lesão através da ingestão ou da aspiração destes produtos. Então, acaba gerando lesão na boca, no esôfago. As lesões elas podem ser negras, se for ácido nítrico, ou negras se for ácido sulfúrico, ou se for ácido nítrico, elas são mais amareladas. Geralmente, o órgão mais lesado quando é ingerido é o estômago, principalmente por perfuração, vai correndo tudo. E também por regurgitação, acaba indo para o pulmão. E aí gera um edema e acaba geralmente acontecendo uma morte. E essa morte geralmente é precedida de um choque circulatório, então um choque hipovolêmico. A maioria é acidental, né? Lesões por cáusticos, às vezes tem ali em casa mesmo algum produto de limpeza, alguma soda cáustica, às vezes no trabalho. E muitas vezes são crianças, vão lá fuçar numa soda cáustica, no amônia, e acaba ingerindo, acaba encostando nesse material e corroendo a pele e o corpo. Também pode acontecer por suicídio, mas é bem raro. E homicídio é mais raro ainda, porque existem maneiras mais fáceis de cometer homicídio. Mas geralmente, quando é homicídio, é pelo crime de vitriolagem, que é aquele de você jogar no rosto da pessoa o cáustico. Agora falando um pouco sobre toxicologia forense, o que é a toxicologia forense? A gente estudar os efeitos dos tóxicos, né, os efeitos dos venenos, das drogas, substâncias no corpo humano. E a gente entender como é que acontece isso e saber determinar em um crime as causas dele. Então a gente tem, para a gente conseguir determinar uma coisa que se chama de cadeia de custódia, isso que não é exclusivo para na toxicologia forense, não é exclusivo para esse tipo de crime. Cadeia de custódia é tudo aquilo que é encontrado no local do crime
e que tem alguma relevância, eles pegam e levam até os laboratórios. Tudo isso é a cadeia de custódia, desde você pegar o material, recolher, desde o perito ir lá, recolher o material, guardar na sacolinha, guardar no recipiente correto, armazenar, levar até o, o, o laboratório e lá ser feita a análise, tudo mais, tudo isso se chama cadeia de custódia. Então, no IML tem um setor específico especializado em toxicologia, que é integrado ali no laboratório de polícia científica. E quando os peritos vão analisar essa prova, isso que foi encontrado lá no local do crime, esse vestígio, eles vão tentar estabelecer um nexo causal. Vão ouvir as partes, né? O delegado vai ouvir as partes, o perito vai falar o que tinha. Será que tinha um ácido mesmo? Será que não tinha? Será que a história bate com o que a pessoa está falando? E os venenos e os tóxicos, eles têm origem tanto de minerais, né? O arsênico, o mercúrio, podem ter origem animal, principalmente de serpente, de escorpião, uma picada de escorpião, uma picada de abelha, uma picada de cobra. Podem ter origem vegetal, algumas plantas venenosas, medicinais e artificiais, são sintéticos como o próprio veneno de rato. O envenenamento ele é uma morte violenta, né? Então é caracterizado como morte lenta, caso ocorra morte, caso não ocorra morte, é dano grave à saúde. E geralmente pode ser, né, determinado por acidental, criminosa ou até voluntária, no caso do suicídio. A ação interna dos venenos, eles dependem muito da região, da biodisponibilidade, e via de regra a morte ocorre por parada respiratória e edema pulmonar. Uma frase que gosto muito de usar é que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, tudo pode virar um veneno, desde água, desde qualquer tipo de coisa, alimentos, medicamentos, tudo depende da quantidade a ser ingerida. E a intoxicação por monóxido de carbono é uma das principais fontes existentes de mortes, né, acidentais no Brasil e no mundo, porque uma vez que ele foi aspirado, ele vai gerar um composto dentro do corpo que se chama carboxiemoglobina, e pela afinidade da hemoglobina com esse monóxido de carbono, acaba não deixando o oxigênio se ligar à hemoglobina, e a hemoglobina liga-se ao carbono, gera esse carboxiemoglobina, e a pessoa acaba morrendo por asfixia aí. E a morte, ela geralmente ocorre quando mais ou menos aí 2/3 dessa hemoglobina ela é transformada em carboxiemoglobina. Então, com 1/3 só de hemoglobina, o ser humano não é capaz de viver. E alguns aspectos que a gente analisa quando tem um crime de envenenamento, ou mesmo de vitriolagem, são os livores, que é aquela coloração das manchas de sangue dentro do cadáver. Então, você vê que lá, por exemplo, quando você tem uma intoxicação por monóxido de carbono é mais róseo e tudo mais. A gente atenta, assim, aos sinais de punção venosa quando a pessoa é viciada em droga. Então, vê se tem alguns sinais que podem ter acontecido ali da pessoa achar que é uma droga e na verdade tinha um veneno lá dentro que alguém queria matar ela, ela foi e aplicou e acabou morrendo. A gente vê também o odor, principalmente por conta do cianeto, e queimaduras nos lábios, na face, que é intoxicação por cáusticos, né? Pra gente conseguir determinar de qual que foi a causa mortis. As lesões por ação sistêmica, né, no corpo inteiro, podem ser de duas formas. Podem ser primeira direta, que é a ação do próprio fármaco, né, do próprio veneno em todos os órgãos e tecidos. Então, por exemplo, com perfuração no estômago é uma ação direta. Já a indireta é resultante daquela anoxia ali, por exemplo, intoxicação por monóxido de carbono, acaba gerando uma asfixia, uma anóxia, e a pessoa acaba morrendo por conta disso. No que diz a legislação da gente, né? Ele fala que quando ocorre um homicídio, beleza, tem um homicídio, só que ele pode ser agravado caso tenha usado algum meio de tortura, como veneno, para fazer aquele homicídio. Então é considerado como cruel.
e gera um agravante. Então, a natureza jurídica pode ser tanto de suicídio, né? A pessoa pode suicidar, acidentar, envenenamentos, por vícios, a droga, às vezes tem alguma overdose, crimes dolosos culposos e armas de guerra e de política e armas biológicas. Mais de metade dos casos de envenenamento é por conta de medicamentos e animais peçonhentos, e a outra metade, via de regra, é por acidentes pessoais, mais em crianças, principalmente com produtos de limpeza ou agrotóxicos. A causa jurídica maior de envenenamento é o suicídio, que primeiro em agrotóxicos, depois raticidas, medicamentos por último, no suicídio. Depois, o que a gente mais observa em acidentes pessoais. E, por fim, por último, é o abuso de drogas, envenenamento por abuso de drogas. A participação no IML é de garantir essa cadeia de custódia, né? Garantir que tudo que saiu ali do local de prova do crime tem um nexo causal e que não foi adulterado. Então, aquilo é manter, por exemplo, chegou num local de crime e viu alguns medicamentos, então é função do IML pegar esses medicamentos, não deixar que outra pessoa, por algum motivo qualquer, adultere esse recipiente e coloque, por exemplo, outros medicamentos lá para falar que foi um suicídio ou deixou de ser um suicídio, por exemplo. No exame do vivo, a gente vai analisar o delito, né? Avaliar a intoxicação por conta da periculosidade desse envenenamento, que pode qualificar, e da inimputabilidade, que a gente vai olhar aqui um pouco mais para frente, quando o sujeito da ação não é legalmente putável. Nas diretivas europeias, fala-se que os achados da autópsia não relevaram causa morte evidente, aqueles, né, que não relevaram causa de morte evidente, deve ser analisado o quê? Então a gente não viu ali a cena do crime, não achou exatamente o motivo, o que a gente deve analisar? Não encontramos nada macroscópico ali que pudesse evidenciar o motivo do crime. Então a gente vai analisar algumas outras coisas, que são o sangue periférico, a urina, conteúdo estomacal, a bile, o fígado e o rim. E no laboratório especializado a gente fazer o estudo desses achados. Agora falando um pouco sobre psicopatologia forense, né? A gente vai começar sobre a dependência química, que tem duas formas de dependência química. Tem a dependência física e a dependência psíquica. A física é aquela que o corpo começa a responder de forma negativa à abstinência. Então começa a ter sudorese, lacrimejamento, cólicas, náuseas, vômitos, porque aquela droga não está sendo mais ingerida. Então essa é a crise de abstinência, que é o tipo de dependência física, de dependência química do tipo física. Já a psíquica é aquela que o viciado, né, o dependente químico, ele fica fissurado na droga e ele não consegue fazer outra coisa, não consegue ter mais prazer em nada, a não ser que seja ter a sensação que a droga satisfaz ele. Então, ele tem essa necessidade imperiosa, como se chama, né? Que é acima de qualquer coisa, não importa o que, eu posso morrer, mas eu quero ter a droga por conta dessa crise de abstinência. Já substâncias psicoativas, a gente tem 3 tipos de acordo com a ação dela no corpo. Temos as drogas psicolépticas, temos as drogas psicoanalépticas e as psicodislépticas, que a gente vai estudar mais detalhado cada uma, começando pela psicoléptica. Ela tem ação depressora, então falou de psicoléptica, a gente vai lembrar via de regra de etanol, de álcool, de barbitúricos, de ópio, morfina. Psicoléptica é toda aquela substância que gera no corpo uma ação depressora, que já é o contrário das drogas psicoanalépticas, que elas têm uma ação estimulante. Então, a cocaína, anfetaminas, como elas geram estimulação, elas são chamadas de drogas psicoanalépticas. Elas estão dentro desse grupo. Então, psicolépticas geram uma ação depressora, psicoanalépticas geram uma ação estimulante. E por fim, as drogas psicodislépticas
geram uma ação alucinógena no corpo. Então, por exemplo, a maconha, o LSD, o cogumelo, ela gera uma ação alucinógena no corpo e a gente vai chamar ela de psicodislépticas. Então, relembrando que é uma parte importante, psicolépticas tem uma ação depressora, psicolépticas. Psicoanalépticas, tem uma ação estimulante. Só você lembrar, provavelmente você conheça alguma ANA. Então, uma ANA ela é estimulante. A ANA é estimulante. Já a psicoléptica sem ANA não te estimula nada. E temos as drogas psicodislépticas, que elas têm ação alucinógena. Você lembra de alucinógenas. LSDs alucinógena. Então você vai lembrar do LSD, LSDs, psicodislépticas. E algumas exceções aqui à regra, né? Nem sempre a divisão vai funcionar. Somente aí a gente coloca em 2 casos o álcool, porque o álcool ela é uma droga depressora, mas ele no início, em doses baixas, ela é ligeiramente estimulante. E algumas anfetaminas também, além de serem estimulantes, elas também podem causar alucinações. Mas via de regra a gente vai lembrar disso. Psicolépticas, ação depressora, psicoanalépticas, ana estimulante, e psicodislépticas, LSDs lépticas, LSDs lépticas. Beleza. Com relação à dependência química, né? Como são punidos essas pessoas que são dependentes químicos e que levam consigo drogas ilícitas para uso próprio? No artigo 28 fala que primeiro ela vai ser advertida, né, sobre os efeitos da droga, ela vai fazer uma prestação de serviço à comunidade para tentar reintegrar e vai se ter medidas educativas de comparecimento a programa, algum curso educativo explicando por que a droga não é legal para a saúde dele. Já a embriaguez, conceito de embriaguez. É o estado em que o indivíduo está de tal modo influenciado pelo álcool que perdeu o governo de suas faculdades ao ponto de tornar-se incapaz de executar com prudência o trabalho ao que se consagra no momento. Então, falando em Constituição, esse seria o conceito de embriaguez, né? Daí a gente tem a intoxicação alcoólica, pode ser tanto acidental, voluntária, ou profissional, naqueles pessoal que faz degustação de vinho, de cerveja. E é uma droga psicoléptica, né? Ela é depressora. E o indivíduo precisa consumir cada vez mais para conseguir se satisfazer, porque pouco ela tem baixo efeito e o indivíduo quer mais e mais. Agora a gente tem algumas fases da embriaguez. A primeira fase é a fase de excitação, a segunda é a fase de confusão e agitação, e a terceira fase é a fase de sono comatosa. Então, começando na primeira fase de excitação, via de regra as pessoas ficam alegres, ficam brincalhonas, sentimentais, cheias de confidência, é a fase do sim. A pessoa acaba falando sim para tudo, então pagar a conta sim, vou pagar a conta, sim, sim. A pessoa tende a dar uma resposta positiva maior por conta dessa alegria, dessa euforia. E ao exame, o que a gente consegue ver? A gente vê as pupilas dilatadas, uma respiração e pulso acelerados, pele úmida e uma pessoa muito eufórica. Na segunda fase, a gente já tem a fase da confusão, que aí já tem uma coordenação motor, uma marcha, se eu salvo engano, vertiginosa, não é o nome, mas tem uma marcha específica lá do cara que tá bêbado. Tem uma confusão psíquica, ela não consegue andar em linha reta, de palavras difíceis, fica com a voz muito alongada, ela acaba sendo inconveniente nas atitudes, gerações inconvenientes, fala coisas inconvenientes, faz coisas inconvenientes, e via de regra pode gerar uma impotência sexual. Já na terceira fase, a fase do sono, a pessoa não consegue se manter em pé, nem sentada, as pupilas ficam contraídas, a pele pálida, a respiração e pulsos ficam mais lentos, tem uma queda da pressão arterial, desaparecimento quase completo da consciência, a pessoa fica inconsciente, e após essa fase ela sente a sede e sensação de cabeça pesada, bem conhecido como a ressaca, né? A absorção do álcool. Então, dependendo da pessoa, dependendo de cada organismo, cada um vai ter uma absorção diferente, uma manifestação diferente.
ao ingerir álcool. Via de regra, sexo feminino tem maior vulnerabilidade ao álcool por conta da quantidade de porcentagem de gordura, por álcool ser lipossolúvel. Quando a pessoa está em jejum, também tem uma maior vulnerabilidade pela absorção ser maior, menor o peso também, e patopatias também podem gerar uma vulnerabilidade por conta dessa intoxicação do álcool. Alguns minutos após a ingestão, o álcool já está no sangue, gera ali uma concentração máxima em 30 minutos até 2 horas, tem uma concentração máxima no sangue, e após 24 horas, cerca de 24 horas, nada de álcool é encontrado no sangue. Então, a distribuição, proporcionalmente, o cérebro é o que mais recebe, então tem uma ação anestésica com ação principalmente depressora por ser uma droga psicoléptica no sistema nervoso central. Na perícia, que a gente consegue identificar o olho vermelho quando está uma alcoolemia de 0,65 maior que 0,65 gramas por litro. Aqui, por exemplo, dificuldade para andar quando está 2 gramas por litro de sangue. E assim vai. A verificação da embriaguez. Como é que a gente, como médico legista, né, como que o perito, ele vai verificar a embriaguez? Ele analisa bem se há alguma conduta, se aquela pessoa que está embriagada gerou algum problema, e esse problema que a gente está interessado, né? A gente não está interessado simplesmente na pessoa estar lá bêbada, mas sim na pessoa estar bêbada e acabar gerando uma coisa para alguém ou para ela mesma, entrar em algum estado de coma para a gente recuperar. E encontrado, assim, por exemplo, num delito, a pessoa estava sob efeito de álcool, aí a gente vai tentar estabelecer esse nexo causal. Será que essa embriaguez teve a ver com o delito? A pessoa só cometeu o delito porque estava embriagada, teve alguma influência e tudo mais. Se aconteceu uma morte por conta de embriaguez, via de regra, é por imprudência, em coordenação motora, às vezes cai de um penhasco, cai de algum lugar por conta de não estar com a consciência 100% estabelecida, pode ser atropelada, se jogar na frente do carro, ou enfim. Ou pode ser também por conta de intoxicação alcoólica, beber tanto álcool, a pessoa acaba entrando em coma ali e acaba morrendo. Então, perícia para fins criminais, né, que é justamente aquilo que eu estava falando. A gente vai tentar analisar esse nexo causal e interpretar qual que foi a influência do álcool no corpo daquela pessoa no momento que ela cometeu o determinado crime. E aí a pessoa pode até se negar a não fazer o exame de bafômetro, né? Soprar lá o etilômetro, ou mesmo se negar a não coletar o sangue periférico, isso baseado na premissa de que ela não pode produzir provas contra ela mesma. Contudo, ela não pode negar ao exame clínico. Então, o médico vai analisar a marcha, a fala, tudo para ver se ela está sob efeito de álcool ou alguma substância. O etilômetro é hoje o melhor método que nós temos. Ele é bem aplicável, bem prático. E para infrações de trânsito não importa o estado psíquico e nem a quantidade, porque é lei seca. Então, qualquer quantidade de álcool no sangue, tirando ali, claro, quantidades bem mínimas, que é só de falsos positivos, que o governo coloca, se não me engano, é 0,13, acima disso já é considerado que a pessoa está dirigindo embriagada. Então, lei seca, não pode ter nada de álcool no sangue. Aqui a gente tem 2 exemplos, né, de quando é infração e quando é crime. Começa a se tornar crime quando tem 0,34 miligramas de álcool por litro de sangue para cima, isso já é considerado crime no teste do etilômetro. Abaixo de 0,34, né, de 0,14 aí, que é onde o governo coloca para não dar um falso positivo, de 0,14 até 0,34 é considerado só uma infração. Então a pessoa não vai presa em flagrante. Se tiver acima disso, a pessoa vai presa, além de ter o veículo recolhido. E a multa também, né? E aqui alguns quesitos de embriaguez. O que a gente vai pensar na hora de fazer uma perícia em alguém que está embriagado. Então, estava o periciando, né? Estava a pessoa lá embriagada na hora do exame.
Se sim, qual tipo de embriaguez? Era por álcool, era por barbitúricos? Qual que era esse tipo de embriaguez? No estado em que se encontra, oferece risco para si ou para outro? Então ele pode ter algum problema ali de broncoaspirar, estar num estado comatoso, um mês ele pode estar violento e pode gerar algum problema para outras coisas que a gente vai pensar na hora de fazer o exame pericial. A embriaguez, né, ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços caso a pessoa se embriague por força maior ali, ela não tem controle e acaba se embriagando. Então essa não gera uma imputabilidade, mas é uma diminuição de pena, caso ela não tenha tomado álcool por livre e espontânea vontade. Vamos estudar agora um pouco sobre o estudo, né, médico legal da capacidade civil. Então a gente estava na esfera penal, que a gente estava estudando, e agora a gente vai entrar para a esfera civil. Como é que a gente analisa a capacidade civil do cidadão? Ou seja, se ele tem uma capacidade civil, se ele tem algum problema mental e tudo mais. A gente analisa através de um profissional que é o psiquiatra forense. Então ele vai fazer e a psicopatologia forense, né? São as duas áreas que a gente vai estudar para a gente conseguir determinar a capacidade civil daquela pessoa. Isso gera implicações na imputabilidade e tudo mais. Então a gente tem diferença de duas coisas. Primeiro, a responsabilidade, né? Que é a responsabilidade quando o indivíduo ele viola algum preceito penal e aí pode dar origem a sanções de diversas naturezas, jurídicas, administrativas. E a imputabilidade, que é também avaliada, né, pelo médico, de preferência um psiquiatra forense, é aquele indivíduo que ele não tem pleno discernimento, então ele pode ser, ou ele tem pleno discernimento, então ele pode ser penalizado por conta daquela ação dele, porque ele tem pleno conhecimento do que ele estava fazendo. Então a gente tem aqui a capacidade civil, que é a aptidão de alguém de reger bens, pessoas. Então a capacidade civil ela pode ter, por exemplo, o pai tem a capacidade civil sobre o filho, questão de tutela. Então ele consegue reger ali tanto os bens quanto as pessoas. Então capacidade civil sobre um carro, sobre uma casa também. Os principais modificadores da capacidade civil são a idade, né? O Código Penal 18 anos e civil 16 anos, é absoluto. Então acima disso a pessoa ela tem capacidade civil, civilmente capaz. Surdimudismo, caso a pessoa seja surda-muda. Alcoolismo, personalidade psicopática, perturbações mentais, debilidade mental. Esses aqui são alguns fatores que podem modificar a capacidade civil da pessoa, caso ela seja surda, caso ela tenha alguma psicopatologia, uma psicopatia, quer dizer, e aí vai. A gente falando de incapacidades absolutas, né, no civil, a única que a gente tem é menores de 16 anos. Então, é menor de 16 anos tem incapacidade civil, não pode ser julgado na esfera civil. Já a gente tem as incapacidades civis relativas, que eles até podem ser julgados na esfera civil, mas que vai depender muito do caso, que são entre 16 e 18 anos, são os viciados, né, em tóxicos, os dependentes químicos, aqueles que por causa transitória não puderam exprimir sua vontade ali, às vezes por algum problema mental, alguma situação que aconteceu, e os pródigos também, dependendo do caso, podem ter uma capacidade civil relativa. Você me pergunta, o que são pródigos? Coloquei aqui embaixo. É aquele que dilapida seus bens de forma compulsiva. É a pessoa que gasta imoderadamente seu dinheiro e seus bens. Então, a pessoa, por um estado transitório ali de consciência, acaba gastando, ou por algum problema mental, acaba gastando todos os seus bens, torrando tudo. E aí ele pode ser considerado como incapaz, civilmente falando, a depender do caso. Então, uma incapacidade relativa. A única absoluta são os menores de 16 anos. Agora, a imputabilidade na esfera civil, né? O incapaz ele não responde pelos atos feitos, mas ele pode ter, dependendo se ele tiver um responsável, esse tutor, esse responsável, ele tem que assumir os danos causados por aquela pessoa na esfera civil. Contudo, na esfera penal, ele não é responsável.
Então ele pode, por exemplo, o responsável, o tutor, pode ser até processado, mas ele não pode ser preso por conta de quem está sob a tutela dele ter cometido algum tipo de crime, algo do tipo. Então nós temos 3 tipos de pena para que a gente chama de medidas de segurança, né, para aqueles que são civilmente incapazes, que não é a pessoa não é presa, não é um criminoso, ele não é considerado criminoso, ele é considerado só como um detido. Então a gente tem as penas detentivas, né, que é o hospitalar, temos a pena restritiva, que é a ambulatorial, tem as medidas socioeducativas e medidas protetivas, a depender de caso a caso. No Código Penal, o que fala sobre a imputabilidade? O que eu estava tentando lembrar, não é criminoso, na verdade é infrator. É um menor infrator. Caso ele cometa algum crime abaixo de 18 anos, ele não é criminoso, sim menor infrator, por conta dessa imputabilidade penal nos menores de 18 anos. Já coisas que não se excluem, né, da imputabilidade penal, a gente tem a emoção e a paixão, então às vezes os crimes passionais eles não são imputáveis perante a lei, né, inimputáveis, melhor dizendo, perante a lei, eles são imputáveis. E a embriaguez também, ela é imputável. Apesar de a pessoa estar sob efeito do álcool, ela buscou aquilo voluntariamente, né? Ela buscou aquele e ela se torna responsável pelos atos dela, mesmo estando no estado de embriaguez. Então, elas respondem da mesma forma pelo crime. Nas doenças mentais a gente tem esquizofrenia, epilepsia, um transtorno bipolar, uma demência. Pode ter também, né, um desenvolvimento mental incompleto, retardo. A gente tem o débil mental, imbecil, idiota, o surdo, mudo, a perturbação de saúde mental. Tem as neuroses, personalidades psicopáticas, que a gente divide nessas 3. Alguns modificadores da capacidade civil que a gente tem é personalidade normal, né? Então, a pessoa normal, que é baseada em critérios biopsicológicos, então observa, não vê que não tem nenhuma alteração, tudo pessoa normal. E a segunda baseada em tipos somáticos, que são que a pessoa já nasceu. Então a gente analisa, primeiro a gente analisa a pessoa perante a sociedade e em segundo momento a gente analisa a pessoa em si da maneira que ela nasceu, aquilo que é inata a ela, né? Então a gente tem as personalidades psicopáticas ou antissociais, elas são determinadas ali por uma conduta normal perante a sociedade, né, social ou até antissocial. Ela é mais comum em homens, os primeiros sinais tornam mais evidentes ali em torno dos 15 anos. E em distúrbios mentais graves, né, dessa psicopatia, a gente pode observar alguns comportamentos antissociais e amorais, gostam muito de mentir e de manipular. Ela não tem demonstração de arrependimento, remorso por qualquer tipo de coisa, então a pessoa mata e não sente nenhum remorso ou arrependimento de ter feito aquilo. É um sinal de psicopatia. E também é uma pessoa que é egocêntrica ao máximo, ali em estados graves, né? Pensa só nele e acha que só existe ele no mundo. Então acaba sendo impulsivo, agressivo, incapaz de aprender com coisas que ele já fez. Então comete um crime, e ele fala que não sente arrependimento, e ele também não aprende sobre aquilo. Então ele pode voltar e cometer um crime de novo. Eles são juridicamente classificados como semi-imputáveis, porque eles ainda assim são julgados na esfera jurídica. Quando há dúvida, né, sobre a integridade psíquica do agente criminal, determina-se o exame prévio. Então, se há dúvida, o cara comete um crime e fala, eu sou doente, ou alguém fala isso dele, ou alguém da família fala que tem problema mental, isso tem que ser analisado. Então tem que ser feito um exame prévio para a gente analisar se essa pessoa ela tem realmente uma psicopatologia, uma psicopatia, ou se ela não tem nenhuma psicopatia, uma pessoa normal e vai ser julgada de maneira normal. Então, sobre essa aula é basicamente isso.